graças a Deus pelo privilégio, a honra, a alegria que o Senhor nos concede de estarmos em Sua presença para adorar e glorificar o santo e precioso nome do Senhor. Aproveitando que a igreja está de pé, abra sua Bíblia no livro de Jó. Enquanto a igreja procura, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, pastor Amora Tavares, pela confiabilidade de nos proporcionar e nos conceder esse privilégio imenso de estar em uma das suas congregações aqui no campo de Rio Largo para ministrar a palavra do Senhor. Quero ser grato a Deus pela vida do presbítero Anderson, glória a Deus, que é o diretor-geral dessa mocidade, e dizer o quanto é agradável, irmãos, adorar o Senhor e ver uma mocidade unida em um só propósito, em uma só visão. Que Deus em Cristo vos abençoe, a todos os pastores aqui na minha retaguarda, que Deus conceda paz, que Deus conceda saúde física e espiritual. Jó capítulo 42, versículo de número 1, versículo de número 2. Glória a Deus. Jó 42, versículo de número 1 e versículo de número 2. Escrito está a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Você diz amém? Poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, igreja do Senhor. Esse capítulo 42, os versículos 1 e 2 do livro que leva o nome de Jó, ele nos mostra uma declaração sincera de um homem que, para chegar no processo de Deus, no propósito de Deus, ele passou um processo um tanto quanto penoso, de uma dor profunda na sua alma. O capítulo 42 e esses dois primeiros versículos que nós lemos, nós vemos Jó declarando a soberania, o senhorio de Deus em todos os propósitos da sua vida e por todos os caminhos que ele precisou percorrer para um motivo: conhecer a Deus face a face. Conhecer a Deus não apenas de ouvir falar, mas conhecer a Deus de forma mais profunda, de forma mais íntima, de uma comunhão aonde a própria presença de Deus se fez necessário para tal atitude. Para entendermos melhor esses dois versículos do capítulo 42, a Bíblia vai narrar a história desde o capítulo de número 1 desse mesmo livro, a respeito desse homem. Quem era Jó? A Bíblia diz, e o próprio Deus declara, que esse homem era um homem temente, um homem reto, um homem justo, um homem íntegro, que se desviava do mal e, além de tudo isso, temia a Deus. A Bíblia vai dizer que Jó, ele era pai de 10 filhos, 7 rapazes e 3 moças. 3 mulheres, 7 homens, que desde criança foram criados com temor do Senhor e aprendendo do seu pai aquilo que de fato é correto e íntegro. A Bíblia diz no primeiro capítulo, já nos primeiros versículos desse livro, que
que Jó era o maior do Oriente, não em estatura, mas sim financeiramente. A Bíblia diz que Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 mulas e muita gente ao seu serviço. Quando a gente para analisar e estudar um pouco o porquê da Bíblia narrar com detalhe a quantidade de animais, de pessoas que Jó tinha, a Bíblia nos deixa claro que, de fato, esse homem era um homem muito rico. Foi orado aqui, e alguém que orou aqui no altar falou a respeito daquilo que Deus fez com Jó. Deus cercou Jó de riquezas. E essa foi uma estratégia do inimigo para tentar fazer com que Deus viesse provar Jó. E o inimigo pensava que pela sua provação Jó blasfemaria contra Deus. Tanto é que a Bíblia vai dizer que após toda a biografia de Jó, a Bíblia vai narrar a história de que Deus está recebendo os seus filhos, os anjos. E a Bíblia diz que no meio dos anjos o diabo aparece. Satanás aparece no meio deles e Deus faz uma pergunta: da onde tu vem? E ele disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela. A Bíblia diz que Deus, não o inimigo, mas Deus, ele inicia um diálogo dizendo: tem visto o meu servo Jó? Homem temente, sincero, reto, um homem justo que se desvia do mal e teme a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que o diabo, ele olha para Deus e diz: também tu cercasse de todas as bênçãos, de todas as riquezas. A situação de Jó, é impossível ele pecar, é impossível ele errar. Porém, toca no que ele tem e ele blasfemará na tua face. A Bíblia diz que Deus não toca. A Bíblia diz que Deus permite que o diabo toque nas riquezas de Jó, na fazenda de Jó, nos animais de Jó e nos servos de Jó. E a Bíblia diz que o diabo, certo dia, visita a terra de Ur, aonde Jó habitava, e ele começa agora a destruir tudo que Jó, desde a sua adolescência, começou a construir com sinceridade, com honestidade, com integridade e com o trabalho das suas próprias mãos. A Bíblia vai dizer que os sabeus invadiram a fazenda de Jó, roubaram o gado de Jó, mataram alguns dos trabalhadores de Jó. E a Bíblia diz que um sobra, que um consegue fugir e falar para Jó, e levar a mensagem para Jó do que tinha acontecido. E a Bíblia diz que quando o mensageiro chega para Jó, ele diz: olha, eu estava na fazenda, os sabeus invadiram a fazenda, mataram o gado, roubaram o gado, mataram e fizeram com que os teus trabalhadores fugissem, só eu te dei, só eu restei, para te trazer a resposta, a mensagem. E a Bíblia diz que quando esse está terminando de falar, outro mensageiro chega. Perceba que tudo está acontecendo de uma hora para outra. Está acontecendo tudo muito rápido. Irmãos, na vida do crente, o sol brilha para o justo, mas também brilha para o ímpio. As provações que vêm na vida do justo, também vêm na vida do ímpio. O que nós vimos e acabamos de assistir aqui é uma grande realidade. Um jovem, uma moça, um obreiro, um rapaz, que é crente em Cristo Jesus, ele precisa ter a sua base no Senhor, através da oração, através da obediência, através da consagração. Um jovem, moça ou rapaz, obreiro, senhora ou senhor, que verdadeiramente levanta a bandeira do Evangelho. Ele sabe que para seguir a Cristo tem que pegar a sua cruz e carregar, negar-se a si mesmo e viver de acordo com a vontade de Deus. Por quê, pastor?
Porque caso contrário, se essa não for a nossa realidade, no primeiro vento de doutrina, na primeira provação, nós começamos a questionar a Deus e a dizer: por que estou passando por isso? Porque eu não consegui adentrar uma faculdade, porque eu não consegui ainda entrar no emprego, conseguir uma porta de emprego, porque ainda não consegui casar, porque ainda não consegui realizar os meus sonhos. E agora um sentimento de inferioridade começa a tomar conta da mente e do coração. E de repente a gente acaba percebendo e vendo que devido a essas provações, quando não se tem raiz em Cristo, acaba-se se afastando da igreja, acaba-se se afastando do Evangelho. Mas eu ainda vejo na madrugada desse dia, moças, rapazes, obreiros, senhoras e senhores, na totalidade eu vejo uma igreja que 4 horas da manhã, 4:30 da manhã, ainda tem fôlego para adorar a Deus, para glorificar a Deus e bendizer o nome santo do Senhor. Jovens que conseguem ver a porta fechada e glorifica a Deus. Homens e mulheres que passam por dificuldades na vida familiar, no trabalho, mas não perde um culto de doutrina, não perde a oportunidade de estar junto da igreja para enaltecer, engrandecer aquele que fez os céus e a terra pelo poder da sua palavra. A Bíblia diz que após o primeiro mensageiro chegar, enviar a mensagem para Jó, outro mensageiro chega. E esse segundo mensageiro é os caldeus. A Bíblia diz que eles observaram, o mensageiro observa que os caldeus se dividiram em 3 bandos, mataram camelos, fizeram com que outros trabalhadores fugissem e outros foram feridos. E ele chega para Jó e diz: olha, tudo isso aconteceu e só eu restei para te dar essa mensagem. Ainda antes desse terminar de falar, a Bíblia diz que já vem outro homem correndo em desespero ao encontro de Jó. Quando ele chega perto de Jó, ele diz: olha, Jó, fogo do céu caiu sobre a lavoura, consumiu tudo que tinha, Jó, matou os animais e só eu restei para te dar notícia. Enquanto os bens materiais estavam se deteriorando de uma hora para outra, Jó estava de pé, talvez sem conseguir processar o porquê tudo aquilo estava acontecendo, mas a Bíblia diz que o quarto mensageiro chega, dizendo a seguinte mensagem: Jó, eu estava próximo da casa do teu filho primogênito, e um vento forte do oriente, Jó, do deserto, bateu nos 4 cantos da casa, a casa desabou, Jó, por cima dos teus 7 filhos e das tuas 3 filhas, todos morreram, e só restou eu para te dar a notícia. Irmãos, olha aqui para mim, quando um animal de estimação morre, quando alguém que é conhecido morre, a gente já sente. Você já imagina, quando um filho adoece, a gente não consegue nem dormir, a gente fica até pedindo, quem é mãe, quem é pai, sabe o que eu estou dizendo, a gente pede até que Deus transfira a enfermidade da criança para a gente, para que a gente possa ver a criança dormir. Você imagina a notícia de perder de uma vez só todos os seus filhos. A Bíblia diz, irmãos, que quando esse mensageiro chega para dar essa notícia, Jó não aguenta, Jó desmaia, Jó desaba, ele não suporta a pancada daquela notícia no seu coração. Mas escute isso aqui, existe um Deus que estava olhando tudo o que estava acontecendo, mas do outro lado o diabo também estava assistindo. Sabe por quê? Porque o diabo, ele acusou Deus de fazer com que Jó, de dizer que Jó só adorava porque era rico. O diabo estava esperando Jó se levantar, processar toda a informação
motivação para blasfemar contra Deus, mas a Bíblia diz que quando Jó recebe essas notícias, a Bíblia diz que ele cai, desaba, mas de repente ele levanta e adora, e a palavra não é de murmuração, a palavra não é de reclamação, a palavra não é de maldição contra Deus. Jó, ele abre a boca e ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu retornarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que em nada disso Jó blasfemou contra Deus, porém a Bíblia vai dizer, escuta isso aqui, a Bíblia vai dizer que o diabo não se deu por satisfeito. E a Bíblia vai narrar a mesma história. E estava Deus reunindo-se com os seus filhos, com os anjos, e de repente chega o diabo novamente. A pergunta se repete: da onde tu vem? Ele disse: eu venho da terra e rodear por ela. Tem visto o meu servo Jó, homem temente, sincero, justo, que se desvia do mal e teme a Deus. A Bíblia diz que o diabo olha para Deus e diz: osso por osso, carne por carne, toca nele, e ele blasfemará na tua face. A Bíblia vai dizer, da mesma maneira da primeira vez, Deus determina para ele: toque nele, porém não tire a vida. Da primeira vez, toque no que ele tem, só não toque nele. O que é que eu entendo aqui, irmãos? Que para toda ação de Satanás, existe um limite estabelecido por Deus. Sabe por quê? Porque quem manda na sua vida é Deus. Quem manda no seu ministério é Deus. Quem tem contemplado a tua história e toda a estrutura da tua vida familiar, da tua vida emocional é Deus. E o diabo pode ladrar, o diabo pode se levantar, mas o Senhor tem te cercado, tem te guardado. Pedro vai dizer que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor buscando a quem tragar. Irmãos, se ele pudesse, ele já tinha te matado. Se ele pudesse, ele já tinha te arrancado da igreja. Pastor, por que não fez isso? Porque existe um Deus que te ama e te guarda. Existe um Deus o qual você é a menina dos seus olhos, e ele não pode te tocar sem assim Deus permitir. Diga amém por isso. O domínio da sua vida está na mão de Deus. O seu casamento pertence a Deus. A sua vida financeira está na mão de um Deus que é todo poderoso, fez os céus e a terra pelo poder da sua palavra. A Bíblia diz que o diabo desce, irmãos, vai na terra de Ur e encontra Jó. E a Bíblia diz que de uma hora para outra, um homem que era saudável, um homem íntegro. A Bíblia diz que quando Jó passeava no trote do seu cavalo, as crianças brincando paravam de brincar para observar Jó. Os líderes e anciãos da cidade, quando Jó se aproximavam, colocavam a mão na boca para ouvir a sabedoria de Jó. A Bíblia diz que agora esse homem começa a passar por um processo de dificuldade na sua vida, além de financeira, na sua vida física. E a Bíblia diz que feridas purulentas começam a tomar conta do corpo de Jó. Passa-se os dias, a notícia do que estava acontecendo com Jó se espalha. Perceba que o inimigo, ele ataca a área financeira da vida de Jó. Ele ataca a família de Jó. E agora ele ataca contra a saúde de Jó. A Bíblia diz que a mulher de Jó, vendo ele naquela situação, ela diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Existem pessoas que criticam aquela mulher, mas imagine, irmãos, uma esposa contemplar o seu marido, o homem que constituiu a família, passando por uma situação daquela, uma situação de vergonha, de opróbrio, de dor, de lamúria, de separação. A Bíblia diz que aquela mulher, ela não aguenta, não resiste àquela situação, e ela fala: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó, ele não
titubeia, irmãos, em dois pensamentos. Jó, ele permanece firme, ele olha para ela e diz: tu fala como uma louca, nós recebemos o bem de Deus, por que não receberíamos o mal? A Bíblia diz que a notícia se espalha, a mulher se afasta, Jó não tem mais fazenda, Jó não tem mais filhos, Jó não tem mais riqueza, não tem mais trabalhadores ao seu serviço, a notícia se espalha, amigos de Jó tomam conhecimento do que está acontecendo e agora se reúnem para visitar Jó e ver se verdadeiramente tudo o que estavam ouvindo era uma realidade. A Bíblia diz que Elifas, Bildade e Zofar, 3 amigos de Jó, cada um de uma cidade diferente, eles entram em contato um com o outro, e a Bíblia diz que eles agora resolvem visitar o patriarca Jó. A Bíblia diz que de longe, quando eles fazem a sua viagem, e chega e percebem, quando eles vê a situação que Jó estava, Jó não estava mais como eles viam antes, Jó agora estava em cima de um monturo, não tinha mais ninguém ao seu redor, não era aquele homem formoso, não era aquele homem íntegro, não no seu exterior, mas no seu interior ele permaneceu o mesmo. Sabe por quê, irmãos? Pode se perder dinheiro, pode se perder casa, pode se perder riqueza, só não pode perder a fé em um Deus que é soberano e eterno, porque a maior e melhor intimidade com Deus é aquilo que nós temos dentro de nós. A maior riqueza, o melhor ouro, a melhor prata, tudo de mais precioso que temos é aquilo que temos dentro de nós, que é a nossa identidade como cristão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia diz que Elifas, Bildade e Zofar, eles contemplam Jó de longe, eles começam a se entristecer com a situação de Jó, e agora eles começam a chorar, eles começam a interceder por Jó, mas a Bíblia diz que passado o tempo, irmãos, eles agora param diante de Jó, e eles por 7 dias, escuta isso aqui, por 7 dias, eles tentam agora fazer com que aquela situação de Jó passasse através da sua oração, através da sua intercessão e através do seu jejum. O que é que eu aprendo aqui, irmãos? Quando Elifas, Bildade e Zofar, eles se apresentam diante de Jó, primeiro, eles choram. Segundo, eles sentem a dor de Jó. Terceiro, eles fazem um propósito de 7 dias, ninguém come, ninguém se alimenta e ninguém fala, porque no 8º dia, Deus vai restaurar a saúde de Jó, e Jó vai ser quem ele era. A Bíblia diz que passa-se um dia, passa-se 2, passa-se o 3º, o 4º, o 5º dia, eles permanecem naquele propósito, chega o 6º dia, falta o 7º, no último dia de propósito, a expectativa é grande em imaginar que no 8º dia, Deus restauraria a saúde de Jó, mas a Bíblia diz que passado o 7º, no 8º dia, tudo permanece do mesmo jeito, irmãos, as feridas só aumentam. A Bíblia diz que da ponta do pé ao alto da cabeça, o corpo de Jó está cheio de chagas, e o detalhe é, perceba isso aqui, irmãos, quando a gente jejua um dia, a gente pensa que já é mais crente do que os outros. Quando a gente jejua um dia, a gente pensa que vai pregar, que vai para a igreja, e vai ver o anjo flutuando ali na nossa frente. Imagine jejuar 2 dias, 3 dias, 4 dias num propósito, 5 dias eu vou jejuar para pregar, e de repente nessa pregação de 5 dias, Deus fecha o céu, e Deus diz: não é com você, não é do seu jeito, não é como você pensa que é como eu quero, porque quem faz sou eu, na hora que quero, quando quero, do jeito que quero e aonde quero. A Bíblia diz que no 8º dia, irmãos, a Bíblia diz que nada muda, e Elifas, Bildade e Zofar, eles agora mudam todo o seu pensamento, e a Bíblia diz que Elifas era o mais velho, e olhou para Jó e disse assim: Jó, não é possível você estar nessa situação, Jó.
e permanecer como está, se você não estiver em pecado. Irmão, se a gente jejua um dia, como eu já falei, jejua 2 dias, a tendência é que a gente se santifique cada vez mais, a tendência é que a gente erre menos. Mas esses camaradas aqui, eles jejuaram 7 dias, no 8º dia começaram a murmurar, no 8º dia começaram a acusar Jó, e agora Elifas, que era o mais velho, começa a dizer: Jó, é impossível, Jó, que você não tenha cometido pecado, com certeza você se tornou, diante da sua riqueza, um homem orgulhoso, e Deus está tocando em você. Você é orgulhoso, Jó, você se levantou contra Deus. Do capítulo 4, irmãos, até o capítulo de número 36, Elifas, Bildade e Isofá, eles começam agora a massacrar Jó com palavras, porque tem palavras que maltrata, tem palavras que machuca, tem palavras que mata, tem palavras que machuca mais do que pancadas, e as palavras de Elifas começaram a magoar Jó. Só que a Bíblia diz, irmãos, que depois de Elifas acusar Jó, falar que Jó é orgulhoso, que Jó se levantou contra Deus, que Jó precisava confessar o seu pecado, para que Deus mudasse o cativeiro de Jó e ele saísse daquela situação, a Bíblia diz que quando Elifas para de falar, a Bíblia diz que Bildade fala, e quando Bildade fala, Jó espera que Bildade fosse mais suave em suas palavras, até porque Elifas foi muito ríspido, muito grosso. Mas quando Bildade fala, irmãos, Bildade já começa falando que Elifas tinha razão, que Elifas estava certo, e que Jó se tornou um homem orgulhoso, que Jó poderia ter cometido um adultério, ter olhado para uma mulher alheia, e de repente Deus estava castigando Jó. A Bíblia diz, irmãos, que Bildade, achando pouco que Elifas estava falando, ainda continuou acusando Jó. Passado dias, escuta isso aqui, esse processo de Jó não aconteceu de manhã, à tarde ele orou e à noite Deus restaurou. Não, a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que o processo foi de anos. A Bíblia vai dizer que por 7 dias eles consagraram, e após muitos outros dias eles acusavam Jó. Jó se queixava do dia que tinha nascido, Jó se queixava da saudade que sentia daquela que lhe aquecia, sua mulher. Jó chorava de saudade daqueles que alegravam e rodeavam a sua mesa, os seus próprios filhos. A lamúria, a tristeza no coração de Jó não foi o suficiente para os seus amigos pararem de acusar. Quando Elifas fala, após Elifas, Bildade fala. Quando Bildade para de falar, irmãos, a Bíblia diz que que Isofá, ele agora toma a palavra e começa a falar, e ele continua falando e dizendo: Jó, você se apegou ao seu ouro e à sua prata, confesse o seu pecado, realmente Elifas tem razão, nós sabemos que você errou, estamos aqui para te ouvir, nós queremos que Deus restaure a tua saúde e te dê a vida que você tinha antes, mas confesse o seu pecado, você é orgulhoso, Jó, você se levantou contra Deus. Irmãos, eu vou colocar uma vírgula para liberar uma palavra de Deus para o teu coração. Não julgue a causa de alguém que está passando por provação, porque Deus prova a quem Deus quer aprovar. Não julgue a causa de ninguém, porque a noiva de Cristo, ela não recebeu esse direito. Ore, interceda. A Bíblia vai dizer: chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. A Bíblia diz que Elifas, Isofá e Bildade, eles começam agora a acusar Jó. Eles não pararam de acusar, eles não pararam de dizer que Jó tinha cometido pecado, e de repente todas aquelas acusações, Jó vai dizer: olha, vocês sabem de muitas coisas, capítulo de número 4, mas tem uma coisa que vocês não sabem, eu sei. Aí alguém diz: mas o que é que você sabe nessa situação? O que é que você pode dizer, Jó, em uma situação como essa? Aí Jó, irmãos, no capítulo 13, versículo de número 5, ele diz: olha, eu estou passando por tudo isso, mas eu espero em Deus. Sabe por quê? Porque
porque ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ainda que ele tire a minha vida, eu esperarei nele. A Bíblia vai dizer que eles não param de acusar. Aí na epígrafe dos capítulos seguintes, a Bíblia diz que agora passa-se a segunda acusação dos amigos de Jó, Elifas, Bildade e Zofar. Eles começam a acusar Jó de pecado, mais uma vez. Eles começam a acusar Jó de ter cometido algo que ferisse a santidade de Deus, como o orgulho, a soberba, o amor ao dinheiro. Aí Jó, mais uma vez, vai dizer: gente, vocês sabem de tudo, vocês não estão olhando para a minha situação, mas tem uma coisa que eu sei e você não sabe. O que é, Jó? Que você sabe e nós não sabemos. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Ei, mocidade, o teu Redentor vive. Ei, moça, o teu Redentor vive. Ei, rapaz, o teu Redentor vive. Existe um Deus eterno, bendito, que está nesse lugar, nessa madrugada, ouvindo o teu clamor, ouvindo as tuas orações, contemplando o que eu não contemplo, que é o teu coração, a necessidade da tua alma. E aprove a Ele nessa madrugada, nessa noite, nessa vigília, visitar a sua igreja nesse lugar, e tenha certeza que o sobrenatural de Deus, ainda antes das 5 horas, vai acontecer, para a glória do nome dEle. Só quem acredita, levante a mão para o céu e glorifique ao Deus que fez os céus. Jó sofreu fortes acusações dos seus próprios amigos. Passado dias, passado meses, a Bíblia vai dizer que Jó começa agora a questionar o porquê. Olha aqui para mim, por favor. Quantas vezes você que me ouve está aqui, e a banda canta e você se alegra, e graças a Deus por isso, mas quantas vezes o Senhor não te contempla dentro do teu quarto chorando, dizendo: Senhor, eu participo de vigília, Senhor, eu não perco um culto, eu tenho dado o meu melhor, eu tenho me esforçado, e porque parece que essa situação não muda, porque parece que na minha vida tudo é mais difícil, porque a minha família vive em pé de guerra, Senhor. E o Senhor nessa noite está contemplando o teu coração, está contemplando a tua alma, e Ele está te fortalecendo. Aleluia. E às vezes você pergunta: por que está acontecendo isso? Por que a porta não se abre? Por que a minha família está vivendo essa crise? Por que o meu ministério não está sendo fecundo? Parece que eu estou andando em círculo. Por quê? E tantos porquês nós clamamos diante dele, e olha aqui para mim, e às vezes a resposta, ó, é o silêncio. E o silêncio de Deus machuca. O silêncio de Deus dói. O silêncio de Deus fere. Às vezes o silêncio de Deus nos faz imaginar que Ele não nos vê, que Ele não nos ouve, que Ele não está por perto. Mas a nossa Bíblia diz que quando Ele está em silêncio, Ele está trabalhando, irmãos. Quando Ele está em silêncio, Ele está trabalhando. Descanse o seu coração, porque o seu Redentor
Redentor, Ele vive, e no tempo dele, no Kairós de Deus, Ele vai te revelar algo especial, Ele vai se apresentar de forma sublime para a tua vida, e você vai entender o porquê do processo, para poder chegar no propósito. Às vezes o processo te faz chorar, às vezes o processo faz o Senhor ficar em silêncio, e quantos porquês Jó não falou? Por quê? Porque isso está acontecendo. Chegou um momento que ele amaldiçoou o próprio dia do seu nascimento. Chegou um momento que ele diz: porque os seios da minha mãe não secaram, porque eu não me tornei, porque eu não morri no meu nascimento, porque eu não fui abortado. E tudo isso, irmãos, pela dor, pela angústia, por tudo que ele estava vivendo. E a Bíblia vai dizer que de todos os porquês e de todas as perguntas que Jó fez, Deus não respondeu uma só pergunta. Deus estava assistindo tudo em silêncio. Só que aí Jó, ele mudou o nível. E a oração de Jó, os questionamentos de Jó, era mais ou menos assim: Senhor, aí de cima parece que o Senhor está se alegrando em me ver nessa situação aqui embaixo. Parece que essa provação não tem fim. Parece que o Senhor não é um Deus de misericórdia. Porque se o Todo-Poderoso fosse do meu tamanho, Ele me responderia, ou a gente resolveria isso face a face, tete a tete. Chegou um momento de tanta angústia, de tanta dor na vida de Jó, que Jó chegou a desafiar Deus, irmãos. Chegou um momento na vida de Jó que Jó convidou Deus para descer. Só que Deus, Ele não age de acordo com o nosso tempo, nem como queremos. Mas quando Jó pediu para ele descer, a Bíblia diz que ele desceu. Porque Deus ainda desce para resolver causa. Porque Deus ainda desce para entrar em situações impossíveis do homem resolver. E a Bíblia vai dizer, irmão, que no capítulo 38, que chegou a vez do Senhor quebrar o silêncio. Só que Deus não quebra o silêncio com respostas. Deus quebra o silêncio com perguntas. Algumas perguntas foram feitas, nenhuma foram respondidas. Às vezes a gente fica até chateado com isso, sim ou não? Às vezes nós perguntamos algo a Deus, Deus não responde, a gente ora, Deus não responde, a gente faz consagração, Deus não responde, a gente vai para o ciclo de oração, Deus não responde, porque a gente quer resposta rápido, porque a gente precisa de algo rápido, porque a gente necessita de uma intervenção de Deus. E a resposta de Deus para tudo isso é o silêncio de Deus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jó, em cima de um monturo, cheio de chagas, no momento que ele mais precisava ouvir alguma palavra de Deus, Deus ficou em silêncio. Mas chegou o tempo de Deus falar. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou repetir. Vai chegar o tempo de Deus falar. Vai chegar o tempo de Deus fazer. Vai chegar o tempo de Deus se revelar. Vai chegar o tempo da porta se abrir. Você vai dizer: o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. E você vai atribuir
tudo isso a Deus, porque é Deus quem vai fazer, não é o homem. É Deus quem vai abrir, não é o homem. É Deus que vai criar situações em teu favor, não é o homem. Porque a Bíblia diz que Deus traz à existência aquilo que não existe. Então somente espera no Senhor, porque o Senhor, no tempo certo, Ele há de conceder o desejo do teu coração. Aleluia. Jó pergunta por quê. Jó questiona Deus. E Jó desafia Deus. Mas a Bíblia diz que Elifas, Bildade e Zofar se afastam. A mulher se afasta. Jó está sozinho no monturo. Desce, Senhor, e vamos resolver isso de homem para homem. Vamos resolver isso de uma vez por todas. E a Bíblia diz que no meio daquele clamor, daquele silêncio, escute isso aqui, irmãos, um redemoinho começa a aparecer ao lado de Jó. Um vento começa a soprar de forma diferente. E quando o vento começa a soprar de forma diferente, um redemoinho se forma. Jó, ele percebe aquilo de algo que é algo diferente, que não é algo normal. E quando Jó percebe que naquele redemoinho tem algo diferente, a Bíblia diz que Jó escuta uma voz de dentro do redemoinho. E aí, irmãos, Deus quebra o silêncio, mas não quebra com resposta. Sabe como é que Deus quebra o silêncio? Chamando pelo nome Jó. Cinge os teus lombos, Jó. Cinge teus lombos como homem. Se levanta, porque agora sou eu quem falo, e você fica em silêncio. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus agora começa a falar com Jó de forma diferente. De que forma, pastor? Fazendo-lhe pergunta. E quando Jó se coloca de pé, em cima do monturo, com os lombos cingidos, Deus pergunta a Jó: Jó, aonde você estava quando eu formei a terra? Aonde você estava quando eu coloquei cadeado nos mares, Jó? E Jó permanece em silêncio. E Deus continua a perguntar: Jó, me diga onde mora a luz, se é que você sabe, Jó. E Jó permanece em silêncio. E agora é Deus que continua a falar com Jó e a dizer: Jó, me diga qual é o peso do vento, Jó. Não sei, Senhor. Ô Jó, mas você não estava questionando, Jó. Você não estava demonstrando tanta inteligência. Me diga, Jó, qual é o peso do vento? Não sei, Senhor. Então me fale, Jó, como é que eu produzo relâmpago, Jó? Me diga como é que eu produzo relâmpago. Não sei, Senhor. Sabe não, Jó. Então me diga de que ventre procede o gelo. Também não sei, Senhor. Então me fale da Ursa menor. Me fale da Ursa maior. Fale das constelações, Jó. Não consigo responder, Senhor. Não consigo. Mas você não é tão inteligente, Jó. Mas é impossível para um homem normal questionar a Deus e permanecer por cima. Sabe por quê, irmão? Porque quem é grande é Ele, digno de louvor é Ele, digno de adoração é Ele, digno de receber glória é Ele. E se você passou a madrugada inteira glorificando e exaltando, amanheça o dia continuando a adorar, bendizer, enaltecer, engrandecer aquele que te escolheu, aquele que te chamou e aquele que tem o teu nome na palma da mão dele. Ô Jó, pois não, Senhor. Me responda alguma dessas perguntas, Jó. Não dá para responder, Senhor. Sabe por quê, Jó, você não consegue responder? Porque você me conhecia de ouvir falar, Jó.
Sabe por que você não consegue me responder, Jó? Por quê, Senhor? Porque você me conhece de ouvir falar. Porém, Jó, a partir de agora, eu vou me apresentar para você, Jó. E você vai me conhecer e saber quem verdadeiramente eu sou. Sabe quem eu sou, Jó? Eu sou aquele que chama os raios pelos nomes, aleluia. Eles se apresentam a mim, batem continência e dizem: eis-me aqui, Senhor. Sabe quem eu sou, Jó? Eu sou aquele que digo aos rios: nascem, e eles nascem. Eu digo: parem, e eles congelam. Sabe quem eu sou, Jó? Eu sou o que digo à relva: brota, e ela brota. Depois eu digo: murcha, e ela murcha. Sabe quem eu sou, Jó? Aleluia. Eu sou aquele que fez os céus e a terra pelo poder da minha palavra. A Bíblia diz que Jó não suportou ficar de pé. Ele se curvou diante do Todo-Poderoso. E as palavras do capítulo 42, versículo 1 e 2 foram: Senhor, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos, e que nenhum dos teus planos podem ser impedido. Com a permissão do pastor, fiquem de pé, em nome de Jesus. Ei, igreja do Senhor, existe um Deus que é soberano, existe um Deus que é fiel, existe um Deus que é justo, existe um Deus que conhece os seus porquês, conhece as suas angústias. Existe um Deus que conhece as suas lágrimas. Mas escute isso aqui, olha aqui para mim, eu vou encerrar. Mas existe um Deus que Ele não quer que você conheça Ele com testemunhos que você escuta. Existe um Deus que quer que você o conheça de forma sobrenatural, íntima e de uma comunhão plena com Ele, para você viver a sua história, para você viver o seu milagre, para você viver o sobrenatural de Deus. Quantos aqui desejam viver o sobrenatural de Deus? Quantos aqui desejam viver um tempo de intimidade plena com o Senhor? Se você deseja, expresse. Se você deseja, apresente a Ele e saiba que Ele vai fazer. Ele vai mover as águas e o nome dEle na tua vida será glorificado. Que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. Adore a Ele. A vontade é tua, é dele. A minha vida em tuas mãos está. Em todo tempo. Nenhum dos teus planos podem descansa se em Deus. frustrar. Nenhum dos teus planos